agora eu quero dar uma dica para você que está assistindo Revista Mais, está querendo mobiliar sua casa ou trocar de móveis. Para quem quer deixar a casa maravilhosa e o melhor de tudo, hein? Sem gastar muito. A Super Casa trabalha com as melhores marcas do mercado mobiliário do país. Tem preço de impressionar de verdade, gente. E o mais legal de tudo é que você vai receber os móveis que adquirir na Super Casa imediatamente. É isso mesmo, não vai ficar ansiosa esperando o móvel chegar, não. Super Casa tem tudo à pronta entrega, ou seja, comprou, levou. Você não vai precisar ficar dias ou até mesmo meses esperando os seus móveis chegarem. A Super Casa entrega em 24 horas, dependendo de onde você mora. Agora tem mais outro detalhe que a Super Casa oferece. Sabe qual é? Dá mais nesse tempo que a gente está vivendo? A forma de pagamento. A Super Casa parcela sua compra em até 60 meses, com a primeira parcela para 60 dias. Ou seja, você compra agora e só começa a pagar 2 meses depois. Então, se o seu problema é dinheiro à vista, fique tranquilo, você pode comprar do mesmo jeito. Aqui fica a minha dica para vocês. Conheça a Super Casa. Eu tenho certeza que você vai se encantar. A loja, os móveis, como vocês estão vendo aí, são realmente maravilhosos, gente. E a Super Casa fica em 2 endereços. Para você que está em Santo André, você pode ir no antigo prédio da Mesbla, na Praça do Carmo, no centro de Santo André. E tem nova loja lá em São Bernardo, na Avenida Faria Lima, no centro de São Bernardo. O telefone é fácil, 4438-0064. Acesse o site redesupercasa.com.br. O melhor para sua casa está aqui, Super Casa. E falando sobre dinheiro, essa questão de economia e tudo mais, para você, como eu, como todos nós, acordamos e de vira e mexe uma conta para pagar. Aí você esquece, puxa, vai chegar aquela conta. E aquele empréstimo que eu fiz? O que pagar primeiro? O que fazer em tempos de crise? Preste atenção. Aliás, aqui na Revista Mais a gente nem gosta de falar essa palavra. Aqui a gente tem a solução para o seu problema. Chegou a hora de falar sobre o seu bolso, o seu direito. Vamos falar com ele que entende tudo sobre esse tema. Bruno Chacon, educador financeiro. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, Isa. Tudo bom? Tudo bem. Uma ótima tarde a todos os telespectadores. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. O que é esse PIN aí no seu blazer? Isso aqui é da metodologia chamada DSOP de Educação Financeira. Como é que chama? DSOP. O que significa? Significa diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. É uma metodologia de educação financeira que ajuda milhares de pessoas ao redor do país. Vamos repetir então? Qual que é? Diagnosticar. Diagnosticar. Sonhar. Sonhar. Orçar. Orçar. E poupar. E poupar. Excelente, hein? Gostei, legal. Vou ensinar isso pro meu filho. Tem que ensinar desde cedo, né? Com certeza. Outro dia a gente comentou aqui, falando que era necessário as escolas terem uma matéria de educação financeira, porque a gente aprende tudo na escola, menos como lidar com o nosso dinheiro, não é? Concorda comigo? Não é verdade? Inclusive, essa empresa, eles implantam a educação financeira nas escolas. Ah, eles estão implantando? Implanta através de livros didáticos e paradidáticos. Que bacana. Eu já estou ensinando meu filho a poupar, viu? Ele trabalha, aliás, hoje de manhã ele acordou, aí ele não queria escovar o dente. Falei, você vai escovar o dente. Falei, te dou R$5 se você escovar o dente. Ele foi lá escovar o dente rapidinho. Não, acabou a crise. Estou subornando ele para escovar o dente. Acabou a crise. O Dr. Paulo vai me matar. Bom, vamos falar do seguinte. Quem nunca acordou e se deparou com uma conta e não sabia o que fazer? Qual conta pagar primeiro para você que está vivendo uma fase difícil? O que eu faço? Então, esse tema é bem delicado, porque ao tiver uma conta, você assumiu um compromisso. Então, você tem que honrar aquela dívida. Só que no momento que estamos passando na economia de crise, até não é legal essa palavra, seria legal tirar o S e falar CRI, né? A gente tem que criar oportunidades. Aliás, brasileiro é muito bom nisso, né? Criatividade. Nós brasileiros, olha, vou te falar uma coisa, nós somos guerreiros, viu? Então, o ideal é pagar as dívidas de consumo básico. Que seriam? Que seria a luz, ninguém vive hoje sem energia elétrica. Alimentação, não dá para ficar sem se alimentar. E depois analisar qual é aquela dívida com maior juros. Não deixar aquela de maior juros para depois, porque isso vai trazer muitas consequências depois. Mas, por exemplo, o banco tem um juros absurdo, acho que por mês, se não me engano, aproximadamente 11%, se não me engano, é isso? Isso, depende da linha de crédito. Gente, é muito. Exato, se for um limite, um lease, por exemplo, é 300% ao ano. E é muito
você deve 10 mil, você vai ter que pagar 40 mil no final do ano. Meu Deus do céu, deve mais daquilo que você recebeu, né? Que aquilo que você pegou, né? Exatamente. Bom, então primeiro, conta de luz. Luz, alimentação são o básico. Tá. Depois tem que avaliar qual é as prioridades para você, para sua família. Vamos dar então um exemplo para uma família, por exemplo, de 2 filhos. Vamos imaginar que essa família tenha 2 filhos em escola e receba as contas dentro da sua residência. O que a gente pode dar de exemplo para essa família? Um exemplo é a própria moradia, financiamento, o aluguel, dá prioridade para essas contas, porque eles precisam morar naquele local. Uhum. E avaliar a escola, se estiver atrasado também tem que ser renegociada a dívida. E avaliar outras escolas com um valor mais em conta e ver qual que é a prioridade daquela família. E às vezes até mesmo chegar na própria escola e falar, olha, eu não gostaria de tirar os meus 2 filhos daqui, tem como a gente fazer uma negociação? Eu acho que primeiro é verbalizar aquilo que você gostaria. Né? Exato, né? Na hora que você faz o contrato, você está querendo assumir o compromisso. Mas chega um momento da crise, perder o emprego, alguma coisa assim, você tem que dar prioridades para onde vai honrar. Então, o endividado, eu falo que existem 2 tipos de endividados. Aquele que não consegue mais honrar as suas dívidas e aquele que honra aos trancos e barrancos. Sim. Ou até mesmo aquele que já enxerga a situação em que ele se encontra daqui 6 meses, por exemplo. Porque se você parar, colocar na ponta do lápis o quanto você gasta, se você disser assim, tem muitos brasileiros que pensam assim, eu não vou nem colocar na ponta do lápis porque eu não quero nem ver o que vai acontecer. Né? E eu acho que talvez esse seja o grande erro, você não acha? Com certeza. Tem muita gente que prefere, vai dormir logo, não quer nem falar do assunto para ver o que vai acontecer no dia seguinte, porque o assunto, a dívida, assombra muito. Você perde o sono, fica estressado, então as pessoas começam a evitar falar do assunto. E o interessante é falar sobre dinheiro, é falar sobre a família, abrir, sentar na mesa a família inteira e ter transparência. Jogar aberto. Jogar né? aberto, ter transparência diante com a família, com os filhos. Da mesma forma como quando você, por exemplo, quer comprar um automóvel, né? Eu vejo aqui, por exemplo, na própria emissora, na TV+, existem diversos anúncios de veículos, por exemplo. Tem dias que eu fico parada só observando. Você pode fazer, anotar. Bom, então qual loja que está melhor? Eu quero uma marca tal, eu quero um modelo tal, eu quero um carro grande, um carro pequeno, um carro para a família. Você não faz isso, né? Você não assiste a TV+, e fica lá anotando tudo que você prefere e vai até a loja para conferir? Eu acho que é o mesmo quando você decide diminuir as contas e definir o que você vai pagar em primeiro lugar, né? Exato. Uma dica para quem vai no supermercado é levar lista. Isso é essencial. Se você vai no supermercado e não sabe o que vai comprar, certamente vai comprar algo que não precisava, algo supérfluo. Agora, se você está com uma lista pré-determinada, já sabe o que vai comprar. Aí vai ver as marcas, qual que é mais caro e qual é mais barato. Outro dia eu estava conversando com um economista e ele disse que, o economista que trabalha com varejo, ele me explicou o seguinte, que hoje em dia as pessoas vão, por exemplo, você entra na Coop, ao invés de você comprar aquele papel higiênico de costume, você vai comprar o da própria marca. Ao invés de você comprar aquele arroz que você costumava comprar, que dobrou o preço, você vai comprar da própria marca. No final da conta, no final da compra, você economizou que seja 100, 150 reais. Mas se você gastar todo mês aquele valor, você vai ter uma economia muito maior no final do mês, não é? Com certeza. É o que eu mais digo nas minhas palestras. Quanto mais desconto você conseguir, mais você realiza sonhos. Por exemplo, 150 reais hoje, em 10 meses são 1.500, dá para fazer uma viagem. É verdade. Então Não sei para onde, mas dá, dá né? para fazer, dá para passear. Dá para passear. Um fim de semana. Dá para passear. Com certeza. Uma outra coisa também importante da gente falar é sobre, o Bruno falou sobre o aluguel, né? Você que se comprometeu em pagar alguma coisa, seja um aluguel ou seja uma prestação de um imóvel, o que essa pessoa deve fazer? Se ela não tem como pagar naquele momento? Bom, aí aquele lá, tem 2 tipos de endividado, aquele que consegue honrar os trancos e barrancos e aquele que não consegue. Aquele que não consegue, geralmente ele está com o nome sujo, então ele tem que dar prioridades. Fazer uma poupança, tem que tentar fazer uma poupança, analisar todo o seu diagnóstico financeiro, tentar fazer uma poupança em paralelo, mesmo que aquela dívida está lá esquecida, não consegue honrar mais, vai guardando que vai chegar um momento que ele vai ter um montante para renegociar aquela dívida. Entendi. E ele vai pagar aquilo com tranquilidade. O problema de quem paga aos trancos e barrancos é que ele ainda não está com o nome sujo. Então, às vezes, para esse aí, é até pior para aquele que já está nome sujo e tudo mais. Por quê? Aquele que está aos trancos e barrancos, ele tem medo de sujar o nome, tem medo de dívida.
Então, para ele não ter mais dívidas, ele pode até correr sem pensar, pegar um novo empréstimo para cobrir as dívidas naquele momento e vai aumentando a bola de neve. Então, aquele que já está, que não consegue mais honrar, ele parou ali. Aquele que consegue aos trancos e barrancos, ele pode aumentar cada vez mais a dívida e vai ficar... Como você disse, uma bola de neve. Bola de neve vai ficar cada vez pior. Começava com 1.000, no final tem 100.000 para pagar. Exato. Né? Tem que tomar cuidado com isso também, né? Tomar muito cuidado com isso. Uma outra coisa também que eu gostaria de falar em relação, você falou sobre alimentação, né? De repente mudar aquilo que você tem o hábito de consumir. Então, se você comia, sei lá, filé mignon de primeira, você pode continuar a comer carne, mas nesse momento você pode, de repente, mudar a carne que você come ou não. Pode, com certeza. Podemos mudar, ter uma reeducação alimentar, isso é até bom para o nosso físico e para o nosso bolso. E com a correria do dia a dia, muitas pessoas recorrem ao comidas rápidas, que é restaurantes, por quilo e tudo mais. E isso aí encarece ainda mais o nosso orçamento. Então, o ideal é comer em casa e com uma alimentação mais balanceada e mais em conta. E o famoso cafezinho com pãozinho de queijo? Se a gente colocar na ponta do lápis o quanto a gente gasta para cada cafezinho que a gente toma, não é? Porque cada cafezinho vem junto outras coisas, ou vem um bolinho, ou vem um pãozinho de queijo, ou vem um salgadinho. É complicado. Em minhas palestras, eu até dei um exemplo de pão de queijo. As pessoas que vai comer um pão de queijo, R$4. R$4 de pão de queijo. Se ele estivesse aplicando a 0,8%, que hoje é um rendimento bem tranquilo, em 30 anos ele teria um imóvel de R$250 mil. Não acredito. Exatamente. Um pão de queijo? Um pão de queijo todo dia. Gente do céu! Então, R$250 mil. Sério? Você vê, né? Que a gente não para pensar nisso, então, né? são os pequenos gastos. É complicado isso, tem que parar para pensar mesmo. Nada melhor do que falar com uma pessoa que entende de dinheiro, né? Você falou sobre a conta de luz, você falou sobre alimentação e também algo importante que eu considero, na verdade, é você manter, você que tem automóvel, por exemplo, você tem que manter todas as contas em dia, né? Porque senão, imagina, o guarda te para, apreende o seu automóvel. O que você acha disso? Bom, sobre o automóvel hoje, eu acho que ele está começando a ser um gasto desnecessário, porque hoje, se colocar na ponta de lápis, dependendo de onde você trabalha, de onde você mora, vale mais a pena vender o carro, colocar na aplicação e andar de táxi, andar com transporte público, que vale muito mais a pena do que ter o próprio carro, que você vai pagar IPVA, vai pagar combustível. As multas que você tem que andar 50 por hora. Então, tudo isso vai encarecendo o seu orçamento. Entendi. Então, você tem que avaliar o que você prefere, ter o carro próprio ou fazer um novo investimento, um investimento a longo prazo. Entendi. Importante a gente falar sobre isso, né? Uma coisa também que eu acho fundamental e importante é você sempre reservar 10% daquilo que você ganha por mês. Aí você diz assim, mas Isa, como é que eu vou conseguir reservar se eu não consigo nem pagar as minhas próprias contas do mês? Então, o ideal, recomendável por todos os educadores financeiros é 10% para uma emergência, para você ter uma aposentadoria tranquila. Se não consegue pagar, se pagar, na verdade, porque os 10% você está pagando para o seu futuro, está se pagando. Se você não consegue, você tem que analisar os seus gastos e reduzir esses custos. Reorganizar. Estou gastando com a marca X, vamos gastar com a marca Y. E vamos reorganizando, que no final você vai conseguir poupar. O ideal é ter o quê? 3 objetivos, um sonho de curto prazo, um de médio prazo e um de longo prazo. Por quê? O sonho de curto prazo você realiza todos os anos. Quando você tem um objetivo na sua vida, você faz de tudo para que esse objetivo seja alcançado. Então, aqueles 10% você vai conseguir de qualquer forma. Tem uma meta, né? Tem uma meta. E aí, quando você coloca, você falou sobre a viagem, é interessante, porque quando você coloca uma coisa na cabeça, vamos imaginar, olha, o meu sonho é levar o meu filho para a Disney. Quanto custa uma viagem para a Disney? Você sabe quanto custa a viagem, você vai poupar para que aquilo aconteça em determinado momento da sua vida. Talvez você não consiga naquele instante, mas como o Bruno falou, a médio ou a longo prazo você consiga. Então, visualizar aquilo que você deseja, né? O próprio imóvel também, né? Tem pessoas que dizem assim, eu sonho com a minha casa própria, mas você sabe onde você gostaria de morar? Faço a mínima ideia. E qual tipo de imóvel que você gostaria? Nunca parei para pensar. Fica difícil. Sobre o seu exemplo da Disney, até é interessante,
porque você pode envolver toda a família. Imagina a criança, o seu filho e tudo mais, brincando de apagar a luz para economizar e ajudar, falando, agora eu consigo estar cada vez mais próximo do meu sonho de ir para Disney. E aí envolve toda aquela família num objetivo de reduzir os custos para ir na viagem. Muito bem. Adorei, Bruno. Vamos passar seu contato, caso alguém tenha interesse em saber um pouco mais sobre educação financeira? Vamos. Meu contato é pelo Facebook, né? Bruno Chacon, Educador Financeiro. É só curtir minha página. E meu e-mail é bruno.chacon@rhpinvest.com.br. Vamos então só recapitular para a gente encerrar de verdade os 4 itens do seu PIN? Diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. Muito bom. Obrigada, viu, Nada, Bruno? que isso. Obrigada. Obrigado. Já a gente volta para falar sobre amamentação. É rapidinho.